O presidente Jair Bolsonaro dá um jeito da gente sempre falar dele todos os dias, mesmo que a gente talvez quisesse falar de outros assuntos. É que às quintas-feiras Bolsonaro faz uma live e ele sempre nos presenteia com algumas pérolas. Essa última live ele estava acompanhado do ministro da Educação, Milton Ribeiro, e também do secretário de Alfabetização do Ministério da Educação, Carlos Nadalim, e ele disse que não há vídeo nem áudio dele mostrando que ele, Bolsonaro, tenha chamado a infecção pela Covid-19 de gripezinha. Vamos ouvir o que ele disse na live de ontem. No meu caso, eu falei, né? Pelo meu passado de atleta, eu não generalizei. Se pegasse o Covid, não sentiria quase nada. É o que eu falei. O pessoal da mídia, a grande mídia, falando que eu chamei de gripezinha a questão do Covid. Não existe um vídeo ou um áudio meu falando dessa forma. E eu falei pelo meu estado atlético, minha vida pregressa. Então, é isso. O presidente se referiu, sim, à Covid-19 como gripezinha, em 2 oportunidades no mês de março desse ano. Uma delas foi num pronunciamento à nação. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. E outra foi numa entrevista coletiva ao lado do então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar não, tá ok? É isso, gente. Bolsonaro pode dizer que ele estava falando a respeito dele mesmo, mas ele estava falando a respeito dele mesmo e incluindo ali na mesma frase a Covid-19, a infecção que já deixou mais de 171 mil mortos só no Brasil. Nessa mesma live de ontem, o presidente também voltou a falar sobre o uso da máscara, questionando a eficácia dessa proteção e dizendo que esse pode ser o último tabu a cair. A questão da máscara, eu não vou falar muito porque ainda vai ter um estudo sério falando da efetividade da máscara. Se ela protege 100%, 80%, 90%, 10%, 4% ou 1%. Vão chegar a esse estudo. Tá? Acho que falta apenas o último tabu a cair. É isso, nosso presidente lamentável, dando declarações igualmente lamentáveis. A gente só pode o quê? Lamentar. Lamento. Isso é um besterol, né? Besterol. Essa é uma coisa irrelevante, eu acho, né? Absolutamente irrelevante, em se tratando do presidente Jair Bolsonaro. Em qualquer outro país, talvez isso ganhasse uma importância maior. Mas aqui entre nós, quer dizer, bobagens como essas aí que a gente ouve todo dia, né? Do presidente, né? Ontem eu, inclusive, eu até escrevi essa frase. Ontem eu estava refletindo sobre essa decisão do presidente de abrir mão do depoimento na justiça, naquele caso lá na justiça não, né, na Polícia Federal, naquele caso lá da suposta interferência. Isso, na verdade, não é novo, né? O que é novo mesmo é o presidente fechar a boca. Isso é que seria ele estar num depoimento e não fazer nenhuma declaração. Ele fechar a boca é que seria muito útil para ele próprio, né? Porque, afinal de contas, quando ele fala, transparece mais do que qualquer outra coisa ignorância no assunto, né? Quando ele fala da questão da máscara, por exemplo, é uma bobagem, meu Deus, né? É alguém que nem sequer sabe que há diversos tipos de máscara. Tem a máscara cirúrgica, tem máscara dupla, tripla, são tantas as opções, né? E cada uma delas tem a sua própria efetividade, né? No combate a doenças respiratórias, etc., ao vírus. Nós entrevistamos aqui o doutor do Instituto Fleury, já não me recordo o nome dele, o pesquisador do Instituto Fleury, e ele fez uma frase que o presidente devia prestar atenção nela. Disse que a máscara funciona como uma vacina. É uma vacina temporária, né? Quando você está usando máscara, ele tem o mesmo efeito de uma vacina. Ou seja, você fica protegido da doença, né? Tirou a máscara, você perde essa proteção, interrompe
essa proteção. Isso, eu queria citar isso só para destacar a importância fundamental de se usar máscara hoje em dia quando você sai, né? Quem puder ficar em casa é bom que fique, sobretudo aquelas pessoas que são suscetíveis, fazem parte do grupo de risco, etc. Mas saindo, seja qual for a idade, é preciso usar máscara, né? O presidente da República, meu Deus do céu, ele fala bobagens atrás de bobagens. Eu acho que a gente, às vezes, até presta atenção demais nesse tipo de coisa. Concordo, essa live das quintas-feiras faz muito mal, sabe, pro governo, pra gente. Olha, eu vou falar uma coisa, a gente devia deixar ela ali circunscrita àquele grupo. Mas, Cláudio, eu queria contar pro nosso ouvinte, eu já falei, né, que, enfim, eu tô aqui terminando esse período da infecção da Covid, tô bem. Segunda-feira tô aí de volta no estúdio, se tudo der certo, nesses 2, 3 dias finais, batendo aqui na madeira. Quando eu fui ao hospital, Mariana, eu passei pelo pronto-socorro, que era um pronto-socorro ali específico para pacientes com Covid-19. Ou seja, os médicos que trabalham lá trabalham com Covid-19 desde março. A gente está em novembro. O médico que me atendeu, me fez a consulta, disse que estava tudo certo para seguir, enfim, com repouso, que ia dar tudo certo. Eu falei, doutor, o senhor pegou Covid? Ele falou, não. Ele falou, e olha só, eu estou tratando pacientes de Covid todos os dias desde março. Ou seja, eu tenho contato com o vírus todos os dias desde março. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, todos os dias exposto à Covid-19. Falei, o que o senhor fez? Ele falou, Thaís, é máscara. Máscara protege. Essa máscara ele até me mostrou, que é máscara cirúrgica que o médico usa. Ele falou, você está vendo? Eu estou aqui todos os dias tratando as pessoas e não peguei a doença ainda porque eu me cuido direitinho. Ou seja, tem como prevenir, né, Cláudio? Claro, essa história de máscara é fundamental, né? É uma questão de lógica. É uma barreira física, não é? Então, é claro, é uma coisa empírica. Empiricamente você já vê que é óbvio que é importante. Basta observar, você não precisa ser um cientista para saber que a máscara tem a função de ser um impedimento, uma barreira, um filtro. É claro que tem importância, isso é óbvio, né? Mas, na verdade, essa conversa toda, geralmente às quintas, mas algumas versões aí outros dias da semana, eu acho que é tudo para tergiversar, para distrair, né? Inclusive há uma briga com as palavras, né? Essa história de minha vida pregressa, meu estado atlético. Quer dizer, primeiro uma disputa entre o presidente e as palavras, né? E depois, na verdade, isso, como disse o Cláudio Humberto, isso não altera absolutamente nada. Mas não acho que seja à toa, aleatório, né? Eu acho que essas conversas são lançadas exatamente para provocar distrações em relação a assuntos mais incômodos e mais importantes. Eu acho que tem isso mesmo também, viu? Ele tem essa estratégia de, que também a Mariana falou, né? Aquela coisa de estar sempre, né, ocupando as manchetes, ainda que seja de forma negativa. Ele tem uma lógica estranha em relação a isso. É uma pena, né? Ele próprio é adversário do seu governo, né? Não precisa de oposição, né? Você olha para um lado, olha para o outro, não tem a oposição ali numa atitude de ataque, como é que eu diria, relevante, consequente ao governo e à figura do presidente. É ele próprio, né, que chama a atenção. Agora, me diga o seguinte, qual a necessidade de se falar nesse assunto agora? Qual a importância, a relevância, né, disso, dele chegar e de repente lembrar, né, que alguém poderia voltar a acusá-lo ou poderia lembrar, recordar essa coisa da gripezinha. Era muito mais fácil para o presidente, muito mais digno, ele até fazer um meia-culpa, né? Ele não esteve sozinho nisso. Tem um médico famoso aí, que está nas redes sociais até hoje, coitado, porque também negligenciou ou subestimou a gripe, né? E eu acho que usou uma expressão muito parecida com gripezinha, né? Nós vimos, né, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, também subestimou a pandemia. Aliás, relutou durante umas 2 semanas para reconhecer o estado de epidemia, quanto mais de pandemia. Foi o tempo todo ali. Tem a ver com questões ideológicas, porque se sabe mesmo das ligações profundas que há, né, entre a OMS e a China, mas assim, a OMS, Zaidan, você lembra disso? Ficou relutando ali. Claro, né? Incompetente. Depois... Incompetente. E o senhor Mandetta também. O Mandetta fica com esse mantra de ciência, foco,
Ele ficou dizendo para as pessoas, não, você só vai para o hospital se for um quadro respiratório gravíssimo, crônico. Errou feio. E aí fica repetindo esse mantra aí, que é muito mais uma publicidade política, né? Ciência, foco. E a OMS, ela errou vergonhosamente, você tem toda a razão. Exatamente. Eu só queria fazer aqui, eu mencionei uma frase de um diretor do Grupo Fleury. Ele se chama Celso Granato, ele é infectologista, é diretor do Grupo Fleury, foi uma das melhores entrevistas que nós já fizemos aqui no Jornal Gente, lá no final pelo dia 24 de outubro, e ele fez essa comparação que para mim foi, além de ser muito didática, né? É de uma obviedade ululante, né? A máscara funciona como uma vacina. É exatamente isso. Se você está de máscara, você está vacinado. Aquele médico que atendeu a Thaís no hospital, ele está vacinado, ainda que não tenha tomado vacina, porque usa máscara, a máscara adequada, que o protege e que também protege os outros. Cláudia, Agora, desculpa, Thaís, só para amarrar esse assunto que a gente começou dizendo que o presidente dá um jeito de se fazer notar, geralmente pelos motivos errados, né? E o Cláudio disse que se fosse em qualquer outro país isso seria relevante, mas como vem do Bolsonaro e como é alguma coisa que a gente escuta por aí, né, em mesa de bar, é que em qualquer outro país não tem o tio Suquita não vira presidente, né? Aqui no Brasil virou presidente e diminui o país. Ele carrega o Brasil junto com ele quando ele fala esse tipo de bobagem. Ele carrega a imagem do Brasil lá fora e ele diminui o nosso país. Ele transforma o nosso país num país que, de protetor do meio ambiente, de berço da mata amazônica, da floresta amazônica, ele transforma o Brasil num vilão ambiental. Ele consegue esse feito. Então, ele está querendo desviar e que a gente não fale do quê? Não quer que fale da rachadinha que era feita no gabinete do Flávio Bolsonaro? Não quer que fale da rachadinha que era feita no gabinete do Flávio Bolsonaro? Também não quer que fale da rachadinha? Agora sim eu vou falar da rachadinha todos os dias, a rachadinha do gabinete do Flávio Bolsonaro, para toda vez que o presidente mudar de assunto, ele vai me provocar a voltar nesse que é o mais importante, a rachadinha do gabinete do Flávio Bolsonaro. Está chegando cada vez mais perto. O Queiroz, que tinha falado no começo que era dinheiro de venda de carro, já admitiu que fazia rachadinha. Então está chegando cada vez mais perto. Está chegando cada vez mais perto e, por causa da rachadinha, ele é que foi tentar interferir no trabalho da Polícia Federal, interferir no comando, não vai depor. Tem um monte de coisa para se falar a respeito do Bolsonaro. Toda vez agora que ele tentar pautar, eu vou voltar em outros assuntos que não sejam tão agradáveis a ele. Vamos ver se funciona.